Boa noite, irmãos. Espero que todos estejam bem. Também saudar os irmãos que nos acompanham pela internet. Irmãos, hoje eu vou estar falando por um assunto muito comentado, porém muitas vezes mal conhecido. Eu vou estar falando sobre o jejum. Qual que é a ideia aqui? A ideia é nós pegarmos o jejum desde lá do Antigo Testamento, os principais textos, e estarmos aprendendo em cima da Bíblia. Primeiro, os tipos de jejum. Segundo, o que levou as pessoas a jejuarem. Terceiro, e onde aparece o resultado? Qual foi a resposta de Deus em relação a essa prática? Por que é importante? Porque, veja, se eu não fizer o jejum de maneira bíblica, na verdade ele é regime, é a mesma coisa que eu ir para um spa, deixar de comer para emagrecer. O jejum não é para isso. O jejum, na verdade, é um exercício espiritual. O alvo do jejum, lá no fundo, é para fortalecer a nossa fé e, principalmente, para que a vontade de Deus se cumpra. Entendeu? Nós vamos notar nos vários textos em que houveram situações difíceis, onde realmente o povo foi levado a jejuar. O que eu imagino? Conhecendo essas situações, se por acaso acontecer na minha vida, eu tenho uma ferramenta a mais. Lembrando, o jejum, veja, Deus é um Deus de decretos. Nós não sabemos o que Deus vai fazer. O alvo do jejum é pelo mover de Deus. Agora, o resultado do jejum é Deus que define. Nós vamos ver pessoas, homens de Deus, que inclusive chegaram a ser elogiados na Bíblia, que jejuaram e a resposta foi não. Então é muito importante você resolver essa mística. Eu lembro quando o Senhor me salvou, eu perguntei para o irmão, falei, irmão, o que é essa história de jejum? O irmão falou, faz o seguinte, você vende filme, não é? Vende. Então faz o seguinte, você deixa de tomar café da manhã e chega para Deus e fala, eu vou sair para vender filme e vou jejuar. Porque eu conto que vai vender. E sai para ver se não vai vender. E eu uma vez fiz, né? Vendeu a mesma coisa que eu sempre vendia. Por quê? Porque a visão desse irmão é que o jejum era uma troca. Isso, na verdade, a visão de troca é uma visão católico-romana. Inclusive nas fileiras romanas e em algumas fileiras pentecostais, o jejum é tido como moeda de troca. Entendeu? E veja, não adianta, Deus é um Deus de decretos. Agora, muitas vezes ele nos leva a jejuar e ele trouxe a situação para até dar uma resposta favorável, para que através daquela prática eu cresça na fé. Eu cresça na intimidade com Deus. Porque Deus ele é misterioso no seu agir. Por exemplo, pode vir uma enfermidade. E o plano de Deus, o primeiro pode ser o seguinte, eu vou trazer essa enfermidade, aquela família vai me buscar, alguns vão jejuar, e eu vou trazer a cura, e eles vão crescer na fé, vão crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Resposta 1. 2. Eu vou trazer essa enfermidade, aquela família vai jejuar, aquela família vai me buscar e eu vou recolher. Mesmo assim, a minha graça sobre aquela família e o agir do meu Espírito Santo vai consolar e vai edificar de alguma forma aquela família. Então é muito importante você entender isso. Eu creio que o jejum ele tem que ser uma prática corrente na vida do cristão. Tenho ficado compartilhar, eu tenho contato com algumas igrejas, irmãos, a turma não jejua. É totalmente estranho. Lá onde eu fui, onde o Senhor me chamou, a turma jejuava e eu fiquei sabendo de jejum, que eles entraram no propósito de 40 dias de jejum, todos os dias, jejum e oração, a igreja inteira, e na primeira semana Deus respondeu. Eles podiam entregar, não, foram até o fim, até os 40 dias. Eu acho que esse é o exemplo de alguém que é sério com Deus. Não, Deus já deu, mas nós vamos até o fim, porque foi o nosso compromisso com Ele.
Então, assim, vocês vão notar que sempre eu vou estar falando para jejuar. Alguns têm razões médicas para não jejuar. Eu entendo, mas você pode fazer uma coisa que eu chamo de consagração. Você pode pegar esse seu celular e consagrar ele. Naquela noite só vai ouvir palavra, só vai ver estudo bíblico, entendeu? Vai parar de ver potoca, vai parar de ver besteira no zat-zat, parar de ver vídeo de montanha, que nem seu pastor, entendeu? Vídeo de mato. Pode fazer uma consagração, já tem um resultado. Não é o jejum bíblico, mas já evidencia o lado espiritual. Entendeu? Agora, aqui na sala tem um monte de gente jovem que pode jejuar numa boa. Entendeu? Então é só aprender a prática, começar a praticar, porque o abençoado vai ser você. Até hoje eu percebo, todas as vezes que nós buscamos o Senhor, foi bênção. De alguma maneira nós somos edificados. Então a ideia é incentivar e desafiar você a uma prática comum. Entende? E um detalhe importante, veja, as pessoas falam, eu não consigo ficar sem comer. Na grande tribulação, boa parte da igreja vai passar fome. E aí, vai jejuar na marra? Vai falar, eu não acredito que Deus fez isso? Lembra que existe um texto, Deus enxugará toda lágrima, não haverá mais frio, não haverá mais fome. Então, assim, se a leitura da Escritura for letra preta no papel branco, a igreja passa por privações. Por exemplo, você pega lá a carta à igreja do Apocalipse e a carta a Esmirna, a segunda igreja ela é uma das duas igrejas que não tem reprimenda, Esmirna e Filadélfia. Essa igreja existiu. Quando o Apocalipse foi escrito para pessoas naquela situação. O Apocalipse ele tem um caráter dupla face. Toda geração que leu o Apocalipse serve para ela. Mas também todas as gerações futuras que leu o Apocalipse também servem. E veja que interessante, pesquisando a igreja de Esmirna, Esmirna era chamada a coroa da Ásia, uma cidade cheia de ouro, cheia de riqueza. Os cristãos daquela cidade tiveram que morar nas montanhas em cavernas. E não tinha comida. Irmão, você caçar no frio é sufoco. Caçar aqui na Mata Atlântica já é difícil, imagina no frio, no meio das montanhas. Esse pessoal passou fome. Tanto é que Esmirna tem a ver com sofrimento. O Senhor Jesus recebeu mirra, que está ligada, a palavra Esmirna está ligada à mirra, apontando para o sofrimento dele na cruz. Então, assim, eu creio que esse desafio é um desafio bíblico. Talvez pelos lugares que vocês passaram, nunca ninguém desafiou. Agora é uma nova fase. Agora é uma hora de crescer. E para crescer, é necessário muitas vezes eu ter atitudes novas. E se elas forem atitudes bíblicas, não há problema nenhum, desde que seja bíblico. Eu espero que essa palavra edifique a vida de vocês e desafie a um padrão mais maduro da palavra de Deus. Amém? Amém? Então vamos lá. Nosso primeiro texto, Êxodo capítulo 34. É um estudo sistemático. Vocês sabem que o pastor de vocês gosta de pregar expositivo, mas alguns estudos são necessários. Êxodo 34. A Nádia vai ler para a gente o versículo 28. Só um minutinho. Tem um bicho sorto ali. Mata esse bicho aí. Pode ler, Êxodo 34, 28, irmão. E esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comeu pão, nem bebeu água. E escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. Irmãos,
Quando eu falei na introdução 40 dias de jejum, eles faziam pelo menos uma refeição por dia. Entendeu? Eu conheço pessoas que chegaram a ficar 21 dias sem comer, que é o limite que o corpo humano aguenta. Mas bebiam. Por quê? Porque está provado cientificamente que o ser humano não consegue ficar mais do que 3 dias sem beber. Nossa, o pastor vai dar aula de biologia, não Bíblia? Não, porque é importante você entender o que está acontecendo aqui. É sobrenatural. Esse jejum é 100% sobrenatural. Ele estava diante de Deus. Deus fez a manutenção do corpo dele. Então, nosso primeiro ensino é o seguinte: jamais ultrapasse os limites do seu corpo. Primeiro, nós não aprovamos jejum sem água. Tem um texto que nós vamos estudar lá na frente que a pessoa não bebeu, mas foi no limite de 3 dias, que é o que o corpo humano aguenta. Então, jamais faça um jejum sem água. Segundo, uma refeição. Como? No momento que está naquela refeição, você retira a comida e vai estudar a Bíblia, vai ouvir palavra. Entende? Aí vai passar o seu período de jejum, você vai entregar, vai comer no dia seguinte. Por exemplo, eu sempre consagro a janta. Por quê? Porque eu gosto de acordar, tomar meu café, vida normal, almoço, vida normal, trabalho. 6 da tarde, quando eu acabei meu trabalho, vai dar fome, ali eu não como. E aí eu sempre vou para alguma atividade espiritual. Daí vou dormir, acordo no dia seguinte, quebro o jejum, como. Entendeu? Por quê? Porque é um exercício espiritual. Então isso que a gente vê aqui com Moisés, ele é algo que é sobrenatural, jamais imite. Amém? Então vamos lá. Outro texto, segundo livro de Samuel, capítulo 12. Segundo Samuel, fica entre Gênesis e entre Apocalipse. Você passa por Josué, passa por Juízes, passa por Ruth, vai chegar em 1 Samuel, depois 2 Samuel. Lembrando que é 1 Samuel, que é primeiro livro. Não é 1 Samuel, não é uma carta, é um livro. Lembra que vocês estão sendo treinados para pessoas que conhecem bem a Bíblia. Então é 1 Samuel, 2 Samuel. 2 Samuel 12, a Nádia vai ler para a gente? 12, versículo 16. Não, deu 15. Então Natã foi para sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e adoeceu gravemente. E buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, e entrou, e passou a noite prostrado sobre a terra. Pode continuar. Então os anciãos da sua casa se levantaram e foram a ele, para o levantar da terra. Porém ele não quis, e não comeu pão com eles. E sucedeu que ao 7º dia morreu a criança, e temiam os servos de Davi dizer-lhe que a criança estava morta, porque diziam: eis que, sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança está morta? Porque mais lhe afligiria. Viu, porém, Davi que seus servos falavam baixo, e entendeu Davi que a criança estava morta. Pelo que disse Davi a seus servos: está morta a criança? E eles disseram: está morta. Então Davi se levantou da terra, e se lavou, e se ungiu, e mudou de roupas, e entrou na casa do Senhor, e adorou. Então foi à sua casa, e pediu pão, e lhe puseram pão, e comeu. Ponto, parou aí. Olha que interessante. Essa criança era fruto do adultério com Batseba, mulher de Urias. Deus falou: vou ferir a criança. Esses textos são estranhos para nós. Mas a maioria dos teólogos entende que essa criança, assim que ela partiu daqui, já estava na presença do Senhor, em estado perfeito, pela eternidade. Entendeu? É o entendimento de muitos dos teólogos. Então, para Deus recolher
essa criança recolher a mim hoje ou recolher você, não é problema nenhum. Porque assim que desligar aqui, você já liga cara a cara com Jesus ou no inferno. Não existe a tal doutrina do sono da alma. Entendeu? Então, assim, é importante você transcender, porque tem gente que perde a qualidade do texto e fala, como é que Deus feriu a criança? Ferindo, ele é o autor da vida. A vida é de quem? É minha ou é de Deus? É de Deus. Se ele deu, ele pode tirar o que quiser. É lógico que eu sempre vou orar, Senhor, não tira a minha, tira a dele. Mas aí é outra história. Não, talvez só eu ore assim. Não, esse dele não é você, fique tranquilo. Mas com certeza eu vou orar, Senhor, tira de outro, não a minha. Porque veja, Deus colocou a eternidade no nosso coração. Nós não olhamos a morte com bons olhos, embora tenhamos certeza de que estaremos com o Senhor. Hoje mesmo eu estava com um irmão, colega de curso meu, homem de Deus, querido, bacana, sério com Deus. De uma hora para outra apareceu um tumor de 8 centímetros, o tamanho de uma bola de beisebol, no intestino dele. Dia 26 vai ter a cirurgia. Aí eu olhei para a cara dele e falei, dá um medo, né, irmão? Aí ele estranhou minha frase. Ele falou, é verdade. Eu falei, ó, fica tranquilo, os caras vão achar que é falta de fé, mas eu estaria morrendo de medo. Embora confio que Deus pode operar e Deus vai te tirar dessa. Mas o que eu quero te falar é o seguinte, se você está com medo é normal, eu também estaria. Vocês conhecem o pastor de vocês, né? Porque a turma, nossa, falta de fé é porque não é com você. O médico fala que tem uma bola de beisebol no seu intestino que vai abrir você e tem que arrancar. Isso é falta de sensibilidade. Entendeu? Por quê? Porque veja, Deus colocou autopreservação em nós. Mesmo sabendo, nós tememos a morte. É que nem aqui Davi, Deus feriu a criança. Davi, o que foi? Foi pro pó. Aí você fala, nossa, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Deus vai ouvir. Não. Deus recolheu a criança. O decreto foi mantido. O que Davi fez? Levantou-se, ungiu e foi para a casa de Deus adorar o Senhor. Será que tem algum ensino aqui? Quantos não se afastam da fé porque Deus recolhe alguém? Veja, a criança não tinha nada a ver. Quem havia pecado eram os pais. Do ponto de vista humano, você olha e fala, nossa, mas a criança, por que não feriu Davi? Por que não feriu Batseba? Faz o seguinte, quando você morrer, você chega cara a cara com Deus, enfia o dedo na cara dele e pergunta. Se você tiver peito. Porque tem gente que é arrogante para falar as coisas de Deus, né? Deus fez assim porque ele quis fazer assim. Ele é Deus, ele faz o que quer e ele não é obrigado a dar satisfação para mim. Nosso pastor foi duro? Não. Só estou sendo bíblico. Mas nós temos mania, o que acontece? Já vi gente que porque perdeu o emprego, nunca mais voltou para a igreja. A última informação que eu tive da pessoa está na feitiçaria, tocando tambor, porque perdeu um simples emprego. Isso é um absurdo. Entendeu? Então, por que eu peguei esse texto aqui? Para você entender logo de cara. O primeiro jejum foi sobrenatural. O segundo, a resposta foi não. E foi um não que morreu um filho. Eu acho que aqui não tem ninguém que já perdeu filho, né? Irmãos, dizem que a pior dor que tem é perder um filho. Diz que você enterrar um filho é terrível. E deve ser. Porque nós esperamos que os filhos nos levem à sepultura. Amém? Amém. Vamos a mais um texto. Um pouquinho à frente, livro de Esdras, capítulo 8. Primeiro Reis, segundo Reis, primeiro Crônicas, segundo Crônicas. Aí você vai chegar nos históricos, você vai chegar em Esdras. Eu fiz o favor de colocar na ordem. Esdras 8, versículo 23. Esdras 8, 23. Pode ler para a gente, Nádia? Nós, pois, jejuamos
e pedimos isto ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações. Ó, melhor ler o 22 para dar contexto. Perdão, irmão. Lê o 22. Porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para os defenderem do inimigo pelo caminho. Porquanto tínhamos falado ao rei, dizendo: a mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam, para o bem deles, mas o seu poder e a sua ira contra todos os que o deixam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações. Ponto. Qual era a situação? Eles estão para ir sentido Jerusalém e todo mundo falou bem de Deus. Aí Esdras ficou com vergonha, porque tinha falado que, olha, Deus guarda todos que o buscam. Só que eles estavam sentados numa grana preta. E a viagem era cheia de risco de assalto, e todo mundo sabia que Israel estava viajando com grana. Era dinheiro para ser usado lá em Jerusalém. O que Esdras fez? Eles oraram e jejuaram. E aí, Deus deu uma estratégia que eles fizeram, dividir em pequenos grupos. E cada um levou um pouco do dinheiro. E quando o dinheiro saiu da Pérsia, anotaram o valor. Claudir levou 100, Oscar levou 100, Erasmo levou 100, Maurício levou 100. E aí quando chegou em Jerusalém, conferiu. Dá o 100 aqui, dá o 100. E aí o que aconteceu? Eles conseguiram transportar todo o dinheiro e todo o dinheiro chegou em Jerusalém. Mas Esdras entendeu que aquela foi uma estratégia de Deus e que quem guardou todas as caravanas. Quer ver, se eu tenho uma caravana, eu tenho um risco de assalto. Se eu tenho 30 caravanas, eu tenho 30 riscos de assalto. A única diferença é que o valor era menor. O que nós aprendemos aqui? Primeiro princípio, que não tem nada a ver com o jejum. Nunca coloque todos os ovos numa mesma cesta. Para vocês terem uma ideia, esse princípio é usado até hoje para quem faz investimento. O cara põe em ouro, põe em dólar, põe em imóveis, põe em ações. É um princípio. Segundo, muitas vezes você jejua e vai ter uma estratégia. Cabe um testemunho, por exemplo, muito específico. Logo que eu fui salvo, lembra que eu conto para os irmãos que se eu chamasse a minha esposa de meu bem, o banco vinha e tomava? Nós tínhamos muitas dívidas, eu estava morando em São Paulo. Essa casa onde funciona a igreja aqui, estava fechada, com o mato crescendo. E ninguém mexeu, só mexeram no mês que eu voltei para cá. Deus guardou por 1 ano e meio essa casa. E lá em cima, irmãos, não tinha nada, né, Sibila? Não tinha nada. Nem a Sibila morava lá ainda. A Sibila foi morar lá em 99, né, para 2000. Ela chegou quando nós estávamos em São Paulo. Aí o que acontece? O meu aluguel vencia na quinta-feira. E na época, não era um aluguel barato. Ano 2000, R$330. Era um bom dinheiro. São Paulo. E aí eu fui orar. Na sexta-feira, por quê? Quem era o fiador da minha casa era meu tio. E eu não queria passar a vergonha da imobiliária ligar para ele e dizer que não tinha pago o aluguel, porque ele ia correr e pagar. E aí eu fui orar. Aí o Senhor deu a seguinte estratégia. Falou simples, segunda-feira falou no meu pensamento. Tá, não foi assim. Mas eu sei que foi Deus, porque os detalhes mostram que foi o Senhor. Veio Deus falou no meu pensamento. Ó, segunda-feira você pega o carro, vai para Curitiba. Detalhe, o carro com o documento vencido tinha que passar por 4 postos rodoviários sem ser parado, que se parasse apreendia o carro. Ó a situação. Aí que eu fiz, saí nas 2 da madrugada da segunda-feira, para viajar durante a madrugada, pegar os postos tudo fechado, os guardas dormindo. Aí cheguei aqui em Curitiba, fui nos clientes que o senhor me direcionou, e o senhor falou claramente, falou, ó, você vai todo mundo um dia, na metade do outro dia você liga para a empresa, passa o pedido,
A empresa vai postar no Sedex, eu vou fazer chegar em 24 horas. Você pega o dinheiro, vai lá naquele teu familiar, tinha um familiar que nos ajudava bastante, que trocava os cheques do cliente sem cobrar juros. E vai ter o dinheiro para aluguel e vai sobrar. Só que, irmão, se o Sedex chegar em 24 horas, era difícil, ano 2000. Pois eu fiz do primeiro cliente que eu fui. A esposa do cliente, maior locador de Curitiba, a esposa do cliente era crente. Logo de cara, ela comprou 14 filmes. Às vezes a gente trabalhava o dia inteiro, vendia 8. Logo de cara, ela abriu minha pasta de catálogo e falou, manda esse, manda esse, manda esse, manda esse. Aí eu olhei para a irmã e falei, ah, que bom, irmã, a irmã vai pagar como? Ela falou, não, paga à vista, você entrega e paga em dinheiro. Ninguém paga à vista. Aí eu comecei a ver que, primeiro, vim na viagem, orei e falei, Senhor, eu sei que eu estou errado, o documento do carro está atrasado porque eu errei, eu administrei mal o dinheiro, já tinham me ensinado que você tinha que assumir os erros. Então orei diante de Deus. Mas não era garantia que eu não ia ser parado. Aí eu vim, fiz certinho, fui trabalhar, segui aquilo que o Senhor colocou no meu coração, resultado. Vendi uns 40 filmes. Aí eu liguei para São Paulo, para a Comev, Comunicação Evangélica, o irmão postou os filmes no Sedex, ele tinha que postar até 3 da tarde. Senão não chegava no dia seguinte. Ele conseguiu postar, chegou, arrumei o endereço em Curitiba, porque se fosse Pinhais não chegava, ia ser um dia a mais. Entreguei na quarta-feira, e aí na madrugada da quarta para quinta, 3 da manhã, saí de viagem para São Paulo. Passei nos postos rodoviários fechados, fui direto para a firma do meu primo, ele trocou os cheques, eu já fui lá e paguei, e sobrou dinheiro. Ali eu vi, eu falei, esse negócio aí parece que... Porque Deus evidenciou tudo e garantiu. Por que eu estou falando isso, irmãos? Eu não gosto de dar testemunho pessoal. Mas eu acho que esse testemunho mostrando nossos erros, como você é cabeçudo, e por ser cabeçudo você se ferra na vida, por desobedecer a Deus, eu acho que aí vale. Ficar falando que fez muita coisa boa é fácil. Mas como nós sabemos, e dá para ver na história que foi Deus que fez, nesse caso foi favorável. Poderia ser que no primeiro posto rodoviário o guarda me parasse e o carro já ficava preso. Podia ou não podia? Mas Deus foi bondoso e garantiu tudo. É o caso do Esdras aqui. E assim foi várias vezes. Várias vezes eu vi o Senhor até sem jejum, só seguindo a direção, o bom senso, orava, seguia o bom senso, a providência de Deus agia e a coisa acontecia. Agora, algumas vezes foi com jejum. Entendeu? Nem sempre você vai precisar jejuar. Mas no caso aqui de Esdras e em algumas situações da nossa vida, pode ter certeza que vai. Principalmente se acontecer alguma enfermidade séria com alguém que você ama muito. Você pode ter certeza que você vai pôr a cara no pó. Então é bom estar preparado. E esperamos que isso nunca aconteça. Lógico, um dia nós vamos morrer. Mas eu espero que seja com uma agulhada no dedo e esperar morrer sangrando. Correto? Eu espero assim, sabe aquela coisa? Ah, vou dar uma estilingada no dedinho do pé e esperar morrer sangrando. Não é assim que a gente quer morrer. E aí não quero sentir nada aí, tá vendo? Vamos lá. Neemias, capítulo 1. Próximo livro. Neemias 1. Pode ler, Ádia, versículo 4. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Só até aí, o que acontece? Neemias é copeiro do rei, alta posição do rei Artaxerxes,
E ele recebe a visita de um aparentado vindo de Jerusalém. E contam para ele que a cidade está sem muros e sem portas, e parcialmente reconstruídas. Neemias põe a cara no pó e vai jejuar. Aí o que acontece? O resultado do jejum, ele encontra favor do rei. Irmãos, ele estava com a cara triste. Como copeiro do rei, ele não poderia comparecer diante do rei triste. Porque ele corria o risco de morrer por essa ofensa. Tinha que comparecer assim, ó. Sabe? E ele encontra a favor do rei, vai para Jerusalém e se torna o herói bíblico que se tornou. Mas era uma situação o quê? De lamento. Irmãos, vou te dar uma boa sugestão. Se um dia você puder jejuar pelo nosso país, jejue, porque nosso país não tem nada diferente de Jerusalém com os muros e as portas caídas, viu? Nós precisamos muito da graça de Deus nesse país. E não é político nenhum que vai resolver. Deus até pode usar. Não estou dizendo que não. Mas quem vai resolver é o nosso Deus. Nossa confiança não está em homens, embora Deus use homens. E é nosso papel escolher o que é mais bíblico. Mas não põe expectativa em homens, que você está vendido. Sabe? Faz que nem Neemias aqui. Bota a cara no pó e bota expectativa em Deus. Amém? Amém. Aí vamos lá, vamos caminhar um pouco mais. Um texto importante, Isaías 58. Texto clássico. Você vai passar Salmos, vai passar Provérbios, vai passar Eclesiastes e vai chegar em Isaías. Capítulo 58. Talvez o texto mais importante sobre jejum do Antigo Testamento. Isaías 58. Esse texto aqui é difícil de engolir. Isaías 58, versículo 3, lê até o 9. Dizendo, por que jejuamos nós? E tu, não atentas para isso? Por que afligimos as nossas almas e tu não o sabes? Eis que no dia em que jejuais, achais o vosso espírito contentamento, e requereis todo o vosso trabalho. Eis que para contendas e debates jejuais, e para ferirdes com punho iníquo. Não jejueis como hoje, para fazer ouvir a vossa voz no alto. Seria este o jejum que eu escolheria, que o homem um dia aflige a sua alma, que incline a sua cabeça como o junco, e estenda debaixo de si saco e cinza. Chamarias tu a isto jejum e dia aprazível ao Senhor? Porventura, não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaça as ataduras do jugo, e que deixes livres os oprimidos, e despedaces todo o jugo? Porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres abandonados, e quando vires o nu o cubras, e não te escondas da tua carne? Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá adiante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás, e ele dirá, eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, ou estender do dedo, e o falar iniquamente, Olha o 10. e se abrires a tua alma ao faminto, e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. Pode ler o 11. E o Senhor te guiará continuamente, e fartará a tua alma em lugares áridos, e fortificará os teus ossos, e serás como um jardim regado, e como um manancial, cujas águas nunca faltam. Irmãos, muito cuidado com as suas atitudes. Se não existe iniquidade na sua vida, se não existe injustiça, se não existe coisas erradas, se não existe fofoca, se não existe conversas indevidas, se não existe falta de sensibilidade para com o irmão pobre. Entendeu? Não adianta nada jejuar se tem coisa errada na sua vida. Deus não vai ouvir.
Jejum não é apenas privar alimento e ouvir Augusto Nicodemos e estudo de Hernandes Dias Lopes. Primeira coisa, conserte a sua vida. Essa é uma atitude que, veja, eu não preciso nem ficar sem comer. Lembra da consagração? Quer uma consagração boa? Começa acertando tudo. Primeira coisa, seu casamento. Segunda coisa, seu relacionamento com os filhos e com os pais. Terceira coisa, seu relacionamento com a igreja. No trabalho, seu testemunho público. Percebe quanta coisa? Adianta jejuar se eu estou com a vida toda torta? Irmãos, cuidado. Cuidado. Muito fácil você errar. Ande com temor. Entendeu? Essa situação, eu não vou entrar em detalhes. Essa semana nós conversamos numa situação. Qual foi o alarme? O alarme que tocou para mim no meu íntimo, que eu me senti como pastor, na obrigação de falar para a igreja, ó, cuidado para você não se ver metido em conversa, que veja, às vezes você não tem nenhuma ligação direta, quando você vai ver, você está no meio do bolo. E se você entrar em coisa indevida, você vai cair aqui. De situações que você nem tem condições de saber o todo, male você sabe da sua vida. Entendeu? Então, assim, cuidado com impiedade. Não estou dizendo que o certo é errado e que o errado é certo. Não é isso, eu não troque as minhas palavras, eu estou falando temor. Cuidado. Eu já vi gente envolvida em coisa que não devia. Aquilo brecou a vida da pessoa por meses. Por uma bobeira. E quando a pessoa percebeu, ela só corrigiu aquilo. Às vezes era um casamento. Às vezes era um relacionamento errado no trabalho. Às vezes era uma atitude indevida para com a igreja. Bastou a pessoa corrigir. O tratamento acabou. Então, assim, eu entendo que vocês estão nessa caminhada porque vocês querem ser espirituais. Vocês querem ser pessoas que têm intimidade com Deus, correto? Então, pessoas que têm intimidade com Deus têm prudência, têm sabedoria e procuram ter senso do que é certo e do que é errado. E caminham com cautela, caminham com discernimento, têm temor. Então, assim, cuidado. Esse versículo aqui de Isaías, é aquele tipo de. É aquela passagem que a gente tinha que ter colado no armário, do lado do espelho que você penteia o cabelo de manhã. Porque aqui está falando tudo. Isaías, inspirado, resumiu tudo. O que Deus espera de nós é isso aqui. Não adianta jejuar, não adianta nada disso se eu não tiver isso. Deus está falando, não vou ouvir. Você pode. Agora, linguagem, tradução do pastor Maurício, né? Você pode jejuar até virar um bacalhau seco que Deus não vai ouvir. Na verdade, você vai quase morrer, vai parar na UTI de tanto jejuar e não vai acontecer nada. Você só vai ficar pior de saúde para deixar de ser burro. Entendeu? Porque tem gente que em vez de corrigir a vida, é teimoso. Irmão, se você teimar com Deus, é burrice. Então, Deus exige dos seus filhos um coração que ama aquilo que é correto e que caminha com cautela. Então, assim, vocês estão iniciando a caminhada conosco, entenda, hora ou outra, talvez eu venha com algumas coisas que na hora você não vai compreender muito bem. Mas com o passar do tempo, você começa a ver que A é A, B é B, você começa a ver quem apanha menos, porque eu não consigo acertar tudo, eu também levo bolachada da vida. E quando eu levo bolachada, fica os 4 dedos estalados aqui, ó. Entendeu? Mas existem pessoas que você vai olhando, fala, nossa, aquela pessoa está sempre avançando, a vida dela tem frutos, a pessoa é uma pessoa coerente com Deus. Aí você vai percebendo quem tem realidade espiritual, o verdadeiro conhecimento espiritual ou não. A isso dá-se o nome de vivência cristã.
E um aspecto principal da vivência cristã é a piedade, que está nesse texto aqui. O jejum vem depois. Entendeu? Então, assim, sempre é bom. Conserte sua vida. Tem mentira? Limpa. Tem coisa errada? Limpa. Ontem mesmo, fui falar com a irmã Paula, já fui grosso com ela. Como ela me ama, ela já chegou na hora e falou, amor, você foi grosso. Eu na hora não sou maluco, né? Ela falou, nossa, amor, me perdoa, eu queria ser grosso. E eu até tinha motivos, por causa de toda a situação em volta, de estar mais exaltado, mas não importa. Grosseria é grosseria. Mesmo eu tendo motivos, não justifica. Ainda mais sendo pastor de uma pequena congregação, onde a Bíblia exige de mim que eu seja um modelo. Estou falando isso para vocês porque se o pastor de vocês não vigiou, foi grosso, isso qualquer um está exposto a isso. Agora, irmã, se acontecer com você, irmão, se acontecer com você com jeito, com amor, da maneira certa, fala, ô amor, não fala assim. Outro dia eu também cheguei para a irmã Paula e falei, amor, não fala assim que você falou meio brava comigo. Na hora, ela também não é maluca, embora ela seja bem melhor do que eu. Ela chegou, amor, desculpa, não queria falar assim. Entendeu? Então, assim, cuidado com impiedade. Impiedade fecha o céu, na gíria de crente, né? Fecha o céu. Deus não ouve. Então, corrija a sua vida. Começou as coisas de errado, passe a limpo. Examine a sua fé e examine as suas atitudes. Amém? Amém. Eu preciso de um copo daquela água ali, por favor. Vamos seguir um pouco. Daniel, capítulo 9. É essa que eu quero mesmo. É que aí ela faz pss, e eu penso que é espiritual, entendeu? O cara já pensa que está sendo arrebatado e indo lá pro céu já. Foi mais ou menos essa piada aí, né? Mas o pss foi legal, né? Então vamos lá. Daniel 9. Deixa eu ver aqui, nós vamos ler o versículo 3. Deixa eu ver se é só ele. Só um minuto. Isso. Ó. Daniel 9, versículo 2, 3 e 4. Lê pra gente. E vi na visão, e sucedeu o quê? Quando vi, eu estava na cidade de Suzã. 9, Perdão. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para o buscar... Não, 9, 2 em diante. Tem problema, né? Tem problema. 9, 2, 2, 3 e 4. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de cumprir-se as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e súplicas, com jejum e saco e cinza. E orei ao Senhor meu Deus, e confessei, e disse, Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas a aliança e a misericórdia para os que te amam e guardam os teus mandamentos. Pode ler o pecamos. Pecamos e cometemos iniquidades, e procedemos impiamente, e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Pode parar. Qual é a situação? Daniel teve acesso ao livro do profeta Jeremias. Ele viu que o cativeiro babilônico ia durar 70 anos. Assim que ele viu isso, ele jejuou e começou a orar a Deus, e começou a confessar o pecado, a atitude de Isaías. Irmãos, não foi Daniel que cometeu esse pecado. Mas ele, diante de Deus, está reconhecendo, Senhor, o teu povo pecou. E ao pecar, transgrediu a lei. E a tua lei ensina que se nós pecássemos, nós íamos ser lançados no exílio. Esse é o contexto de Daniel aqui. Olha a situação, irmãos, eu lembro bem. O ano era 2014. Aí eu estava estudando a Escritura, quando eu passei ali por Abraão, e que Deus falou, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E o Senhor claramente me mostrou que o governo do nosso país naquela época havia amaldiçoado Israel.
e que imediatamente iam vir tempos ruins. E aí eu lembro, tem gravado, acabou o culto, eu falei, irmãos, estava estudando a Escritura, eu creio que eu tenho uma palavra do Senhor para a igreja. Aí li o texto, eu falei, ó, nosso país fez isso, nosso governo condenou assim, assim, assim. Nós não temos que concordar com tudo que Israel faz. Mas aquela terra foi dada para os judeus. Deus falou que deu a terra para eles. E eu não posso ir contra isso. Esse é um fato bíblico. Deus deu. E aí eu falei, então, em consequência disso, dias ruins vão vir sobre o Brasil. Na época está tudo em ordem. Então é momento de você segurar o seu emprego, não fazer dívidas, não fazer nada errado, porque nós vamos entrar em tempo tribuloso. Irmão, a coisa durou até 1 ano do governo Temer, que aí deu uma melhorada. Não estou falando de política aqui, estou falando de realidade que aconteceu. Política nenhum deles presta. Entendeu? Mas aconteceu, conforme a palavra que o Senhor me deu. Como é que eu concluí? Igual Daniel, lendo a Bíblia. Isso pode acontecer. Muitas vezes você vai ler a Bíblia, você vai comparar a sua vida e vai ver que a sua vida não está fechando com aquilo. O que você tem que fazer? Fazer o que Daniel está fazendo aqui, confessar. Porque não precisa Deus falar com você. Já está escrito. Daniel foi simples, ele viu 70 anos. Ele sabia o motivo, porque quando você vai lá para Jeremias, Deus dá um motivo que ele vai botar a turma de castigo 70 anos. Qual que é o motivo? Eles não tinham guardado o ano de descanso da terra. Por 490 anos eles não guardaram o ano de descanso da terra. 490 dividido por 7, quanto dá? 70. Quantos anos a terra ficou descansando a força? Até isso é preciso. Maravilhoso, né, irmãos? Só que para aquele povo lá não foi maravilhoso. Morreu um monte de gente, foram arrancados das suas casas e foram lançados numa terra estranha. Entendeu? Então, assim, irmãos, fique atento, porque quando você lê a Bíblia, Deus fala com você. E tudo que Ele falar, faça. Corrija a sua vida. Fala, irmão. Hoje ainda é feito isso? O quê? Em Israel? Não. Não, Não, né? hoje não, mais que também a própria lei cessou, né? Nós vamos estudar isso, não essa quarta-feira agora. Não, acho que nessa já vai pegar. Mudou o sacerdócio. O sacerdócio era da tribo de Levi. Agora o sumo sacerdote, que é Jesus, é da tribo de Judá. E a Bíblia fala em Hebreus que mudando o sacerdócio, necessariamente muda o regime da lei. Então nós não estamos mais debaixo desse sacerdócio. Entende? Embora estejamos debaixo dos 10 mandamentos, né? Quem ferir os 10 mandamentos está cometendo pecado diante de Deus. Entendeu? Mas o que a Escritura fala, eu tenho que seguir. Você vê Daniel aqui, olha o que acontece. Depois disso aqui vai ser dado a profecia das 70 semanas. Mostrando, inclusive, a época que o Messias viria, com uma precisão impressionante. Entendeu? Mostrando, inclusive, o dia da semana que ele morreria. Para alguns teólogos interpretam como até o dia. Eu faço parte dessa turma de teólogos, apesar de não ser teólogo, né? Coitado do irmão Maurício. Mas ele jejuou antes, ele orou, ele confessou pecado. Está entendendo o espírito de jejum? Olha a diferença daquele irmão que falou, não, você vai vender filme? Fica sem comer e fala para Deus que você quer vender muito filme, que você vai vender. Irmãos, uma boa, é tudo menos isso. É confissão de pecado, é arrependimento, é reconhecimento. E aí sim, você vai para a prática espiritual. Ou mais um texto em Daniel, Daniel 10. Aí nós vamos para o Novo Testamento. Daniel 10, versículo 3.
Peraí, não. Daniel 10, versículo 2, 3, 2 e 3. Tá bom, daí eu conto o resto. Naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas. Alimento desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. Olha que interessante. Aqui, Daniel entra num jejum, entendeu? Depois aqui vai ser dado para ele algumas visões e profecias dos acontecimentos da história. Ele vai ter uma visão espiritual aqui. Mas a questão que eu quero destacar desse texto é o seguinte: ele fez um tipo de jejum que é o que nós chamamos de jejum de manjares. Provavelmente ele só comeu aqui alguns legumes e alguns vegetais. Sabe arroz sem sal? Imagina um ensopado de abobrinha bem aguado, sem tempero nenhum. Foi mais ou menos o que ele comeu aqui. Não tomou vinho, não comeu nenhum alimento desejável. O que ele está fazendo? Senhor, eu estou me privando do prazer, dos sabores, dos bons alimentos que o Senhor deu, porque eu quero buscar a tua vontade, eu quero entender o que está acontecendo. O que ele colocou aqui? Ele colocou, olha, buscar a tua vontade é mais importante do que comida gostosa. Essa aqui é uma outra forma de jejum. Pastor, olha, eu não consigo tirar a refeição. Então vamos fazer o seguinte, vamos ficar 21 dias sem comer chocolate, sem comer doce, sem tomar refrigerante, sem comer pudim de leite condensado. Você vai morrer? Não, mas o que eu vou comer, pastor? Comer arroz, feijão, comida normal. É uma boa sugestão para começar. Eu conheço algumas igrejas que tinham essa prática. Eu, por exemplo, nunca fiz. Maurício, não gosto desse tipo de jejum. Não gosto, nunca fiz, provavelmente não vou fazer, não quero. Entendeu? Mas é viável. Já passei por lugares que também ridicularizavam essa prática. A pessoa mal orientada chegou para mim e falou, não estou tomando Coca-Cola, estou tomando só Pepsi. Ah, vai andar. Vai andar. O cara está brincando comigo. Entendeu? Não tomo Pepsi, tomo Guaraná Antártica. Ah, meu amigo, você está brincando comigo. Entendeu? Só que eu fiquei quieto, porque se a liderança da igreja orientou daquela maneira, aí fica uma coisa interessante. Eu sabia que estava errado. Minha mulher sabia que eu sabia que estava errado, para ela eu reclamei. Até para os meus filhos, que são responsabilidade minha, eu falei, esse jejum que eles estão falando aqui não é jejum. Você deixar de tomar Coca para tomar Pepsi, lembra? A cara da Luísa. Foi um tempinho meio tenso também para a Luísa. A Nádia também lembra disso. Né, Nádia? Então, assim, só que o que acontece? Eu não me levantei contra a liderança, porque quem ia responder para Deus eram eles. Mas naquilo que estava na minha alçada, eu tratei com todo mundo. Entendeu? Mas assim, existe o jejum de manjares. Às vezes a pessoa não consegue, às vezes a pessoa está ainda. Entendeu? Estou falando que eu não faço. Mas se um dia você quiser fazer, faça. Agora, você passar um dia no arroz, feijão e abobrinha refogada, não é nenhum sacrifício. Você passa numa boa. Entendeu? Se a situação está difícil, às vezes você nem come carne porque a grana está curta para comprar, né? Entendeu? Mas existe. Tá bom? Então vamos agora. Eu ia pular para o Novo Testamento. Não, vamos para o Novo Testamento. Mateus capítulo 4. Eu ia citar, antes de vocês, enquanto vocês abrem aí, Mateus 4. Eu já saí no 23 aqui, já estou quase na volta de Jesus aqui. Mateus 4. Eu ia citar o caso dos ninivitas. Quando Jonas foi e pregou, falou 40 dias Nínive será subvertida. Os pagãos jejuaram. E se humilharam. E Deus acatou o jejum deles. E não destruiu Nínive naquele momento. Foi destruído depois.
Então por aí você vê que o temor de Deus funciona. Entendeu? Então vamos lá, Mateus 4, versículo 1 e 2. Lê pra gente, Nádia. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Tá, parou. O que acontece, irmãos? Jesus precisava de jejum? Por que ele fez isso? Concorda que ele está nos ensinando? Ele estava se preparando para o ministério? Irmãos, opinião pessoal minha. Muitas vezes no ministério ou nas atividades eclesiásticas, cabe bem um jejum. Por exemplo, vai fazer um evangelismo. Eu lembro que o Erasmo e a Luísa partiram para um evangelismo há um tempo atrás, numa outra denominação que eles estavam. Irmãos, foi legal, mas batiam com a cara na porta direto, correto? Tinha gente que era uma parede, bom, bom, bom. Entendeu? Eu lembro que os meninos da nossa igreja evangelizavam no estacionamento do Carrefour, o Rodrigo, o Henrique, o Moisés e o Diego. Tinha gente que não queria nem ouvir eles, olhava feio. Não quero ouvir, fechava o vidro. Entendeu? Aí eu lembro que eu comentei com os meninos, falei, tava bom de vocês jejuarem, né? Aí esse cara olhando pra minha cara, tipo, tá exagerando. Entendeu? Então, algumas atividades espirituais vai ter que jejuar. Jesus está dando o exemplo. Amém? Amém. Vamos lá, Mateus 6, versículo 16. Lê pra gente, Nádia. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque eles figuram seus rostos, para que aos homens parece que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Leu 17 e 18. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Irmãos, tem que tomar cuidado com esse texto, porque quando eu fui salvo, os irmãos falavam, quando você jejuar, você não pode falar. Aí o meu pastor deu uma aula sobre jejum. E na aula ele comentou que naquele momento ele estava em jejum. Irmão Maurício, né, entravado. Vocês imaginam o que era irmão, ser pastor do irmão Maurício, chato. Aí eu fui lá conversar com o pastor. Eu falei, pastor, mas por que você falou? Você falou que estava jejuando? Ele falou, sim, irmão. Por quê? Não, mas não pode. Eu falei, por que não pode, irmão? Eu estava ensinando a igreja, estava dando um exemplo meu, estava ensinando. Eu falei, mas e aquele texto? Aí ele deu a explicação correta. Irmãos, os fariseus, o texto explicativo, eles transfiguravam. Sabe? Várias vezes os irmãos chegam lá no culto, eu estou em jejum, e os irmãos nem sabem. Várias vezes. Entendeu? Mas por que eu estou falando? Para mostrar o seguinte, você pode falar, por exemplo, uma vez um irmão resolveu evangelizar a família dele. E aí fez um jejum, ok. Aí chegou na casa da família, ofereceram comida, que ele falou, já comi, mentiu. Aí eu olhei para a cara dele e falei, meu irmão, você mentiu. Ele falou, não, mas para o diabo pode mentir. Eu falei, mas irmão, não era mais fácil você falar, olha, eu estou num propósito de oração e não estou comendo agora. Acabou. Resolvia, encerrou o assunto, mudou. Aí a pessoa lá, o que você está orando? Olha, eu não queria falar disso, é coisa entre mim e Deus. Acabou, resolveu, concordam? Então assim, você pode falar, por exemplo, aqui já não falei várias vezes de jejuns. Vocês viram alguém que está querendo se orgulhar? Nossa, jejuei. Não. Ao contrário, só estou tentando dar um exemplo, um ensino bíblico. A própria Bíblia mostra que Jesus jejuou. E nós vamos ver outros textos onde os escritores bíblicos registraram por nome. Nome, endereço, telefone, CEP de quem jejuou. Motivo. Pô, se a Bíblia registra quem jejuou, por que de maneira didática, a nível de ensino, eu não posso compartilhar? Não é isso que a Bíblia está condenando.
A Bíblia está condenando aqueles irmãos que não, estamos no auge da bênção. Estamos lá, sabe aqueles irmãos que impostam a voz? Eis que veio a minha palavra de mim mesmo, sabe? Isso é muito comum, gente. Até no meio reformado. Tem reformado que você não... Isso aí não é exclusividade só dos irmãos pentecostais. Chatice, gospel, até no meio reformado tem. Tem gente reformada que você não aguenta ficar 2 minutos do lado. O cara é um chato. E não sabe nada de Cristo, só sabe de letra. Aí, como fala em alguns grupos, a letra mata, não, irmãos? Não é isso? Brincadeira, mas sabe? Aquelas pessoas, não, estamos no propósito, e veja, eu fui dormir, e quando eu estava para pegar no sono, Deus me visitou. Irmão, como foi? Aí eu vi um dragão. É sempre assim, né? Lembrando, por exemplo, um grande herói da fé, o maior pastor americano, Jonathan Edwards, conta uma história, está registrada. A mulher dele era uma mulher de muita oração. Jonathan Edwards acreditava que os dons do Espírito Santo tinham cessado. Ele era cessacionista. E um dia, passando na frente do quarto da mulher dele, ele viu que algo diferente estava acontecendo no quarto. Ele abriu a porta, quando ele abriu a porta, ela estava levitando, 1 palmo do chão. Isso está registrado, para deixar os queridos irmãos reformados desconfortáveis. Não, Deus não podia usar. Vai explicar para Jonathan, está registrado. Pastor Franklin Ferreira, inclusive, numa pregação dele, se eu não me engano, até da Charles Spurgeon, ele conta. Entendeu? Então, assim, Deus é Deus. Se ele resolver fazer, ele faz. Mas ninguém estava premeditando. Foi um caso isolado. Queria eu abrir a porta do meu quarto e ver minha mulher levitando pelo poder de Deus. Mas, nossa, está melhor que eu. Entendeu? Pô, quem não quer uma experiência sobrenatural? Irmão, já pensou ser visitado que nem Daniel por um anjo? Mas olha que interessante. Todo mundo quer ser visitado pelo anjo, né? Mas ir para a cova dos leões ninguém quer. Já pensou um leãozinho? Já viu a cabeça de um leão? Percebe? Então, assim, o que eu estou querendo dizer? Cuidado. Não queira dar uma de crentão. Entendeu? Bolinha baixa. Ah, vocês estão jejuando na igreja? Estamos, irmão. Está sendo uma experiência legal. Bacana, está sendo bom para mim. Valeu. Fechou, só isso. Entendeu? A pessoa continua falando, irmão, está sendo bem, irmão, estou vendo meu pecado, ó. Aí o cara já mudou a conversa, né? Você começou a falar em pecado, todo mundo tem rabo preso. Aí o cara continua, rapaz, ó, a primeira coisa que Deus mostrou foi que eu briguei com a minha mulher. Pronto, acabou o assunto. Fala, irmã. Lá para onde a gente veio, a gente não jejuava, porque eles falavam desse texto aqui, 9 de Mateus 15. Sim. Pode ler pra gente. Espera aí, deixa ela ler aqui para sair na gravação. Lê pra gente Mateus 9,15. Muito boa, eu ia falar desse texto, já adiantou o passo. Uhum. E disse-lhe Jesus: podem porventura andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. Então, o que eles alegavam? Explica pra gente, irmã, que eu vou repetir na gravação. O que eles alegavam? Por que não precisava jejuar? Eles diziam assim que a gente estava com Jesus Cristo. Mas... não jejuava porque estava com ele. O problema é o seguinte, texto fora do contexto é pretexto. Jesus está falando dele encarnado. O Filho do Homem aqui estava com eles, era o momento da encarnação. Entendeu? A manifestação do Filho de Deus. E aí ele seria morto, glorificado e iniciaria a era da igreja. E aí jejuarão. Isso é texto fora do contexto. É uma pena, viu? É uma pena. Só que muita gente acredita nisso. Vamos mais um pouquinho. Eu vou fazer uma palavra só hoje, tá? Eu juntei as duas, dei uma compactada, mas vai levar mais ou menos 1h15, mais uns 10, 12 minutos, tá?
Vamos lá, Marcos 9, 28. Esse texto é importante. Próximo evangelho, evangelho de Marcos 9. Versículo 28 e 29. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: Por que o não podemos nós expulsar? E disse-lhes: Esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Irmãos, veja. Não existe dom de expulsar demônio, tá? Não existe dom de expulsar demônio. Não existe nada especial em alguém que é usado por Deus para expulsar um demônio. E em cima dessa base, o que o texto quer dizer? Veja, quando eu oro e jejuo, a minha fé é fortalecida. Entendeu? Então, aqui o texto é claro. Determinadas situações, veja, não é em apenas um evento. Por exemplo, outro dia eu estava vendo o pastor Luiz Saião falar. E eles, por uma pessoa que ficava horrivelmente endemoniada, eles oraram mais de um mês até a pessoa ser totalmente liberta. Entendeu? Porque uma coisa é expulsão de demônios. Você manda sair, sai. Outra coisa é libertação, é só em Cristo, aí é a libertação definitiva, entendeu? Por isso, nas igrejas neopentecostais, você vê um monte de gente, estava endemoniado, orou, saiu, de repente, uma semana depois, a pessoa está lá de novo, endemoniada. Por quê? Porque ela não creu em Jesus, ela não é habitada pelo Espírito Santo. Então, quando um demônio é expulso, pode ser que ele volte, ou não, de acordo com uma série de situações que não são comuns, que fazem com que uma pessoa fique possessa. Entendeu? Agora, Jesus é claro, determinadas castas é necessário jejum e oração. Não é assim. Não é assim. Eu estava vendo, ó que coisa interessante, é legal a fonte que vem. Tem um professor da escola Charles Spurgeon, pastor Genuan Lira. E eu gosto dessas fontes, porque essas fontes deixam os reformados sem palavras. Porque muito reformado acha que manso e suave o senhor está dormindo. E aí o pastor Genuan Lira deu um testemunho bem de pentecostal. Ele é pastor da Igreja Batista Bíblica Planalto, um pastor ortodoxo. Entendeu? Até onde eu sei, cessacionista. Super cauteloso com o sobrenatural. E ele conta o seguinte, uma família se converteu. E aquela família vinha do espiritismo pesado. E os filhos deles, durante a noite, acordavam em prantos. Por causa de visões, de sonhos e de coisas erradas. E foi necessário a igreja orar para que aquilo cessasse. E aí eu não perco a oportunidade. Por quê? Porque ele é uma fonte segura. O pessoal pode até questionar o pastor Maurício, mas o pastor Genuan Lira eles não vão questionar porque ele é conhecido, é um professor de renome, um homem de Deus, com um currículo muito maior do que o meu. Como eu costumo dizer, eu sou um simples vendedor de Bíblia que me meto a pregar a palavra. E que conhece um pouquinho de uma área ou outra, estou em desenvolvimento. Mas existem situações, por exemplo, essa menina aqui, quando nós fomos salvos, ela acordava à noite assustada. Aí nós fomos por oração. Até que chegou um momento, tinha um objeto em casa que representava um demônio. Nós entendemos que poderia ser que aquele objeto, de alguma forma, estava interferindo. Entendeu? Lembrando que não existe objeto maldito. Na época a gente achava que existia, mas nossa teologia era ruim. Mas veja, aquilo era um objeto que estava ligado a uma prática espiritual. Foi impressionante. Quando acabou nossa oração, nosso jejum, nós vimos o objeto, tiramos fora, nunca mais. O que eu entendi?
de alguma forma, a nossa família ainda estava sob ataque. E Deus, na sua soberania, permitiu que a coisa se desenrolasse daquela maneira. Entendeu? E aí eu entendi que você, como cristão, hoje eu aperfeiçoei essa teologia, antes era assim, antes eu não tinha nada errado, porque era o seguinte, objeto maldito, para culto não serve. Papai Noel é demônio, é o segundo ídolo mais adorado no mundo. Não quero saber de Papai Noel. Até hoje eu não quero saber de Papai Noel. Se eu cruzar ele, nós vamos se entender. Eu sou o Zé Natal, mas sou anti-Papai Noel. Mas veja, hoje eu sei que não existe objeto maldito. Mas por que um crente cheio do Espírito Santo vai querer ter um objeto nojento? Inclusive uma criança, na sua imaginação, ela pode olhar uma cena e aquilo fica gravado inclusive no inconsciente e pode ser um instrumento para que até de uma maneira natural ela tenha algo. Como é que você vai dar um presentinho de bruxa, capetinha para os seus filhos? Hoje em dia eles dão, né? Agora, é uma área cinzenta. O ponto que eu quero tirar desse testemunho foi o seguinte: até na minha casa ela acordava assustada. Nós fomos por oração e por jejum. Fizemos essa limpa. E parou. Agora, o que é importante dizer? É importante dizer o que não é. Não existe objeto maldito. Fala, Claudinho. Tem até uma modinha entre crentes, esse negócio de Halloween, né? Isso é da honra. Isso é uma prática satânica. Crente que faz isso está entrando numa área perigosa. Cada um dará conta de si a Deus. Na nossa igreja, se praticar Halloween é caso disciplinar. Porque eu entendo como feitiçaria. Da mesma maneira que você for numa igreja neopentecostal que dá sal ungido. Vai ser disciplinado por feitiçaria igual. Entendeu? Não, mas eu fui na igreja evangélica. Não, você foi numa seita que pratica feitiçaria. Entendeu? Então, tanto Halloween como seita neopentecostal é feitiçaria igual. Ó, até rimou. Amém? Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Nesse ponto, nós somos meio puritanos na nossa igreja. Os puritanos não admitiam nenhum tipo de coisa que era recriminado pela palavra de Deus. Até exageraram. O que eu acho? Não existe objeto maldito, mas um crente não vai querer ter algo que é nojento para Deus em casa. Você teria um Buda? Por exemplo, uma vez eu estava com um irmão, eu bati o olho. Irmãos, estavam todos os deuses do Egito no chão. Era um brinquedo. Aí eu olhei e falei para o irmão, irmão, o irmão daria uma falsa senhora Aparecida para o filho brincar? O irmão daria um São Jorge? Daria um Buda? Não, irmão, que é isso? Eu falei, tudo isso daí é Deus do Egito. Eu, se fosse você, jogar tudo fora. Sabe o que o irmão fez? Ficou tudo lá, os deuses do Egito, continuaram brincando. Aí é cada um, minha parte eu fiz. Entendeu? Que nem uma vez eu cheguei para um pastor, fui visitar ele na casa dele, veio me atender, sai com uma camisa do Buda. Ah, tá brincando comigo, né, meu? Vou estar diante do capeta, o cara tá brincando, né? Eu falei, pastor, o quê? Isso daí é um Buda. O quê? Eu falei, é um Buda. E é o seguinte, por trás do ídolo tem um demônio. O que ele fez? Continuou com a camisa do Buda. Aí cada um saiu do pastorado. Fala, não foi por isso, tá? Eu tenho uma dúvida. No caso, o exemplo foi dos brinquedos. Mas, por exemplo, quando a gente trabalha com materiais didáticos, no caso de uma família que tem material didático, e nesses materiais existe uma série de imagens que precisam ser ensinadas para a criança. Ótima pergunta. E as imagens estão no livro. Maravilhoso. Elas continuam ali no livro, elas não estão sendo usadas, Perfeito. mas elas estão lá. Não, perfeito. O que acontece? Aí o que você tem que fazer? Pegar o seu filho, pergunta da irmã, importantíssima. Seu filho está na escola, seu filho está inserido no mundo, é papel seu treiná-lo. Então você pega num livro, aparece uma sereia. Bonitinha, sereia não é a coisa mais fofa. É um demônio. O que você tem que pegar, filho? Tá vendo a sereia aqui? Deixa eu explicar. Sereias são seres espirituais. Esses seres espirituais não agradam a Deus.
Então o papai e a mamãe estão te mostrando para você saber que isso aqui não agrada a Deus. Acabou. Não precisa jogar livro fora, não precisa fazer que nem o pai, eu, irmãos. Com 7 anos de idade, eu fui campeão de xadrez. Ganhei um xadrez, a coisa mais linda. Eu queimei o xadrez. E não queria pegar fogo, toquei gasolina. De uma grana que eu nem tinha para pagar gasolina direito. Mas veja, até hoje não tem um tabuleiro de xadrez como aquele. Paciência, errei, estava errado. Então não precisa chegar nesse ponto. Agora, um brinquedo, o que eu acho que é brinquedo? Você não vai numa loja e comprar qualquer brinquedo. Você vai saber o que está comprando. Livros são diferentes. Foi que nem, por exemplo, essa menina aqui foi assistir... Professora passou Pequena Sereia na escola. Ela estava no 2º ano. Aí a professora falou, o que vocês acharam do filme? Aí um falou isso, outro falou aquilo, de repente quem levanta a mão? Irmã Luísa. Aquele toquinho de gente, coisa mais fofa. Professora, quero falar. A professora falou, e Luísa, o que você achou? Ela falou, não, professora, o desenho é legal, é super bacana, só tem um problema. Professora, o que, Luísa? Ele falou, não, ele fala que ele é o rei do mar, o rei do oceano, Netuno, e que ele é um deus. Mas não existe, ele não é Deus, só existe um único e verdadeiro Deus, Jesus Cristo. Essa menina aí, nem ela lembra direito, né? Entendeu? Mas por quê? Foi ensinado, o papel é ensinar. Eu lembro uma vez a gente estava jogando videogame, jogando Crash Nitro Kart. Eu gosto de corrida, né? E eu sou competitivo. Eu corro com crianças e deixar a cotovelada para ganhar a corrida. Né? Eu sou competitivo. Aí tô eu e o Rodrigo no maior racha no Crash Nitro Park. Entrou no retão na última volta, de repente deu um pause. Quando deu pause, eu quase fui para frente, assim. Olhei e falei, você deu pause? Ele falou, dei, pai, olha lá, o poste ídolo. Olha que interessante, o menininho de uns 7 anos... Jogando Crash Nitro Kart, no retão, ele olhou para o alto da cena e identificou um poste ídolo. E deu pause para me mostrar, falou, ó, pai, é um poste ídolo. Eu falei, é verdade, né, filho? Esse pessoal põe assim. Você vê, é o treinamento em casa. Eu lembro que quando eles assistiram o Irmão Urso, a irmã Paula assistiu com eles e explicou, falou, ó, qual é o problema desse filme? Mostrou sobre espiritismo, sobre conversar com os mortos, que era uma prática que não agradava a Deus. Agora, sabe qual é o problema? Isso gasta tempo. E as pessoas não querem gastar tempo com os filhos. E aí não ensinam. E aí é aquela beleza, né? Aí ou você vai partir para um extremo que é errado, arranca tudo, joga fora, bota fogo no xadrez do irmão Maurício. Ou pode tudo, vai brincar com toda a Capetolândia no chão e está tudo em ordem. Os dois extremos estão errados. Entendeu? Mas muito boa a sua pergunta. Vamos para o nosso... Fala. Aquele livro do C.S. Lewis, como é que é o nome? O Leão, Feiticeiro e Guarda-Roupa. Não. Como é que é o outro? Nárnia. Você vê o Nárnia. O Nárnia, eu era meio contra o Nárnia. Só que aí, a hora que eu conheci a obra do C.S. Lewis, eu falei, não, ele está certo, ele está usando uma mensagem, tipo, subliminar ao contrário, para propagar o Evangelho. Você entendeu? Então ele está usando uma linguagem que atrai as pessoas para falar a verdade do Evangelho. Outro detalhe, Nárnia foi escrito numa época diferente da época de hoje. Hoje você tem muito mais contaminação, muito mais coisa. Mas eu já fui meio contra o Nárnia, fiquei incomodado. Mas depois eu vi quem era o C.S. Lewis e aprendi. Amém, irmãos? Amém. Eu acho que eu vou encerrar por aqui, tá? Tem mais um tipo de jejum que é importante falar, está em 1 Coríntios 7, não precisa abrir, que é quando o casal abre mão de ter relação sexual para orar. Entendeu? Isso pode acontecer. Por exemplo, eu tenho por hábito, quando estamos na consecração, nós não temos intimidade naquele dia. Mas os estudiosos entendem que isso aí no máximo 3 dias. Para que ninguém fique em aperto. Entendeu? Então o casal pode até resolver falar, olha, amor,
vamos por 3 dias ficar sem ter intimidade para dedicar isso ao jejum e oração? Pode, mas tem que ser de mútuo consentimento. Por quê? Porque senão, uma das maiores bênçãos que é de Deus, que é a intimidade do casal, que é uma bênção indescritível, fica interrompida por bobeira, e às vezes um dos dois não quer. Entendeu? Então, assim, pode acontecer. Na campanha de oração da nossa igreja, em 21 dias, nós jejuamos 7. Então, aí eu oriento, se puder, não tem intimidade, mas é uma noite. Entendeu? Porque inclusive, eu defendo que um dos maiores muros de proteção para um bom casamento é a relação sexual saudável. Deus criou a relação sexual e ela é tão nobre que, primeiro, a unidade entre marido e mulher é usada para representar Cristo e a igreja. Segundo, as crianças, que são elogiadas na Bíblia, são fruto da relação sexual dentro do casamento. Então, assim, cuidado quando for mexer com isso. Eu já vi igreja que o pastor ensinava de púlpito que havia anos que ele não tinha relação sexual com a sua esposa. E ensinava que isso era ser espiritual. Irmão, isso aí é pecado, é defraudação. É uma abominação. Então, assim, cuidado, tá bom? Vamos orar. Você pode orar para a gente, Erasmo?